Fala galera, beleza? Sintoniza no canal Nerd que hoje nós vamos falar sobre a possibilidade de existir vida alienígena. Você acredita que é possível? Você acredita que nós já fomos visitados por alienígenas? Essas e outras questões você vai ver... Opa, é aqui mesmo, no canal Nerd. Estamos aqui eu, Bruno Rodrigues, Arthur Klisman e Isaac Paiva para falar sobre vida alienígena. A gente sabe que no imaginário popular, existe muito ceticismo com relação à existência ou não de vida alienígena. Eu não tenho dúvida, existe. Eu também. Existe, na cultura popular, ela é bem difundida que existe vida alienígena, filmes, tudo. Mas imagine, nós somos um universo com um planeta com capacidade de ter vida. Imagine em todos os outros, nas outras galáxias, qual a possibilidade inúmera que tem de existir vida inteligente. É exatamente com base nisso. O tamanho do universo que eu não tenho dúvidas. Existe vida alienígena e inteligente em algum lugar. Porque é matemática. Como o Bruno falou, nós somos apenas um planeta no sistema solar. Aqui no nosso sistema solar já existe a possibilidade de existir vida, mas não inteligente, numa das luas de Saturno ou de Júpiter. A vida... ela aconteceu aqui. Então, o que impediria ela de acontecer em qualquer outro local se existem bilhões de galáxias e cada galáxia existe bilhões de estrelas e cada estrela existe dezenas de planetas, às vezes centenas. E vamos botar outra variável aí nessa nossa conta, que é o tempo. Quantos bilhões de anos já existem o universo? Aproximadamente 13,7 bilhões de anos. Que a gente acha que existe, né? Então, o universo observável. Exatamente. Mas vem cá. Ele não quer deixar eu falar. Qual é a possibilidade que durante esses bilhões de anos não tenham existido, evoluído e se desintegrado com um cometa como foi... Ou até uma guerra nuclear da própria civilização se estranhou. Então, assim, existe ou já existiu, e se não existiu, vai existir. Deixa o cara falar. Até porque, pois é, meu irmão. Avisa aí, meu irmão. Avisa pra esse cara aqui. Não, é sério. Até porque, segundo as teorias que tem aí, que Marte é daquele jeito porque lá teve uma guerra nuclear. Exatamente. No passado. É tanto que cabe junto com o que ele falou. E fora que, segundo tem aquele, não sei se é cientista... Astrônomo, sei lá, esse bicho aí. Ele tem um cálculo que ele mostra que em cada galáxia ali, no mínimo, há de 10 a 20 civilizações, no mínimo. Exatamente. É sobre esse cálculo aí que a gente vai falar agora. Esse cálculo aí que Arthur está se referindo é justamente a fórmula de Drake. E você conhece a equação de Drake? Aquela que faz uma estimativa das chances de fazermos contato com extraterrestres, calculando o produto de uma série de valores fracionados cada vez mais específicos, tal como o número de estrelas com planetas com potencial de desenvolver vida. N igual a R vezes FP vezes NE vezes FL vezes FI vezes FC vezes L. Que ela diz que N é igual a R asterisco vezes FP vezes NE vezes FL vezes FI vezes FC vezes L. E o que danado é tudo isso? N é basicamente o número de civilizações extraterrestres em nossa galáxia, não no universo. Apenas em nossa galáxia, com os quais poderíamos ter chances de estabelecer comunicação. Veja que aqui tem várias variáveis. Não é só uma forma de vida alienígena. Ela tem que ser na nossa galáxia, que é uma coisa bem mais restrita do que todo o universo, obviamente, e com capacidade de comunicação. Porque pode existir vida alienígena sem capacidade ainda de se comunicar. Como a gente. A gente não tem capacidade de se comunicar com outro planeta. Teoricamente. Não, porque justamente a gente tem as limitações tecnológicas referentes à velocidade da luz. Mesmo na velocidade da luz, que a gente emite sinais na velocidade da luz, mas mesmo assim demoraria anos, décadas, centenas de anos, milhares de anos para a comunicação ir e voltar. Então a gente ainda não tem. N seria isso, o número de civilizações extraterrestres na nossa galáxia com capacidade de comunicação. Onde R asterisco é a taxa de formação de estrelas em nossa galáxia. FP é a fração de tais estrelas que possuem planetas em órbita. NE é o número médio de planetas potencialmente habitáveis, dentro dessa fração. FL é a fração de planetas com potencial para a vida que realmente desenvolvem vida. FI é a fração de planetas que desenvolve vida inteligente. FC, fração de planetas que desenvolve vida inteligente e que tem o desejo e os meios necessários para se comunicar. E L é o tempo esperado de vida de tal civilização. Porque, como o Bruno falou, a civilização ela pode ter existido e pode ter deixado de existir. Então, até o tempo entra nessa análise, Então, o que a gente pode falar dessa equação? Vocês concordam com ela? Acham que ela é uma coisa superestimada, subestimada? Não, pelo contrário. Eu acho que ela tá válida porque cada vez mais eles vêm reduzindo no caso,
as expectativas, e mesmo assim você vê que dentro desse cálculo ainda a nossa galáxia acho que é de 15 a 20. Não, mas ele usa muita aleatoriedade aí, entendeu? Ele usa muito o achismo para fazer esse cálculo. Não, obviamente não tem como fazer uma equação literal, né? Assim, do ponto de vista matemático que seja exata, porque a gente está falando com coisas que a gente não tem respostas. Mas são apenas estimativas. O próprio fundador dessa equação, ele falou que a intenção dele não era estipular uma verdade absoluta. Era apenas mostrar o quão possível é existir. Sim. Estatisticamente falando, né? Isso, exatamente. Ele não queria realmente dizer, existem tantas, porque não tem como a gente afirmar isso. Né? Mas é mostrar que através de dados estatísticos a gente pode deduzir que existem sim, só na nossa galáxia. Imagine o universo afora. Só antes que eu esqueça, porque senão, né, o cara que tem Alzheimer, sobre a parte das civilizações que ela podem, ou se elas querem e podem se comunicar com outras civilizações. Vamos lá. Recentemente, acho que tem 2 meses, por aí, ou mais, a sonda Voyager, ela mandou um sinal, no caso, acho que é para a NASA, eles entenderam que a sonda ela sofreu alguma alteração, não sabe direito o que foi, e para alguns, né, da teoria da conspiração, diz que ela foi hackeada. O que acontece? No final das contas, a sonda ela mandou um sinal de volta para a Terra, e desse sinal estava explicando, tentando entrar em contato com a Terra. Aí entra justamente aquela parte que Isaac falou da outra civilização querer entrar em contato, só que ela não tinha meio suficiente para entrar em contato com a Terra. Aí o que eles fazem? É mais fácil hackear algo seu e mandar no seu, vamos dizer, no seu idioma, no jeito que você conhece as coisas, para você entender, do que o que mandar do nada algo para você e você demorar anos e anos e anos. Mas você, para hackear uma coisa que você não sabe, é absurdamente, igualmente difícil. Não, é difícil para eles, mas contando que eles têm uma tecnologia mais avançada, eles poderiam ter feito isso. Ele está dizendo que é como se a sonda fosse... Não, calma, entenda. Na verdade, é como se a sonda tivesse servido como um intermediador da comunicação entre eles e a Terra. Como tipo assim, é mais fácil. Existe uma civilização mais avançada, certo? Por quê? Vamos supor. Sim, tá. Vamos supor. Até porque isso aí é segundo a pessoa da conspiração aí. Essa teoria da isso. Vamos supor que essa civilização é mais avançada. Se ela tentar entrar em contato conosco da forma avançada que eles estão, vamos demorar anos para poder entender. Agora, se tem a sonda aqui, eu posso hackear a sonda e tentar me comunicar com você levando com algo mais próximo para você. Levando em consideração que eles são mais evoluídos e já entendem a nossa tecnologia. Exato. Eu, particularmente, também não concordo muito com essa teoria. Eu acho que realmente fica mais para a parte da conspiração. É meio viajada. Né? Mas alguma coisa aconteceu aí, porque a sonda ela mandou um sinal de volta quando não deveria ter mandado. Né? Então, alguma coisa aconteceu. Mas eu não acho... É porque a gente tem muito aquela ideia de pensar... Civilização alienígena, todas são mais inteligentes do que a gente. Não necessariamente. A gente pode ser uma civilização das mais avançadas que existem atualmente em todo o universo. E pode ser também uma das mais burras, digamos assim. A gente não tem como saber. Até porque, segundo... Eu não lembro, faz algum tempo já que eu li sobre que existe um satélite que ele está orbitando a Terra, que o povo chama ele de Cavaleiro Negro. Sim, eu ouvi falar disso aí. Pronto. Esse dizem que é um asteroide, dizem que é um satélite espião, dizem que é algo alienígena, está nos observando. E se você for olhar, eu acho que na última vez que eu olhei, a NASA falou até que é um objeto de 13 mil anos, que seria um satélite espião russo. Como é que eu digo? 13 mil anos, ser satélite? Não, mas tem que ver essa informação direito, porque a NASA não ia soltar uma informação dessa nunca. Eu vi por alto, que eu tô puxando na memória, é um negócio muito... A NASA nunca ia chegar e dizer, a Rússia tem um satélite de 13 mil anos rodando a Terra. Ela seria mais capaz que isso, entendeu? Ou ela omitia uma informação ou a outra. Se botar as duas na mesma e jogar, isso aí ela não faria de jeito nenhum. Rapaz, eu acho que eu vou até pegar no meu telefone para olhar isso aí, mas é algo... Tipo, a primeira página da época que eu pesquisei do Cavaleiro Negro, que eu queria entender o que era, que muitos falaram ser uma sonda alienígena, na verdade, eu comecei a pesquisar sobre. Agora isso tem anos e anos. Agora vamos vir para a Terra. A gente falou muito de fora, agora vamos vir para a Terra. Há coisas que nós não conseguimos explicar até hoje. As pirâmides. Sim. Tem teorias, tem tudo, mas sempre tem alguém refutando, dizendo que não foi assim, pode ter sido assado. A Ilha de Páscoa.
muitas coisas que... Existem explicações para todos esses fenômenos, né? Mas também existem dúvidas sobre essas explicações. Não são astronautas? Exatamente. Existe até uma série de livros, né, que foi publicada aí, que era... também. Tem um documentário que fala sobre essa teoria de que eram os deuses astronautas, ou seja, que a gente recebeu visita de civilizações alienígenas inteligentes, mais inteligentes do que nós, e nos ajudaram a evoluir. As civilizações nos ajudaram a evoluir. Inclusive é a premissa do filme dos Eternos, né? Que os Eternos agora, o filme da Marvel, ele é baseado nessa premissa aí, que eles são entidades muito inteligentes, muito avançadas, que propiciaram o desenvolvimento da humanidade na Terra. Que hoje eles podem ser considerados, algumas pessoas podem ser considerados deuses. Sobre isso aí eu vi uma coisa muito interessante. Realmente existem explicações, mas as explicações são falhas, porque existem alguns pontos de similaridade entre as arquiteturas de cada civilização que há milhares de anos atrás não existia nenhum tipo de comunicação, como por exemplo, Egito com a sociedade egípcia com a Maia ou Inca. Milhares de quilômetros separam as duas. Naquela época não existia a navegação. Na mesma época fizeram pirâmides, e não só isso, elas fizeram... existe aí, a edição pode até ajudar, trechos estruturais, né, da arquitetura que são idênticos. Trata de pirâmides semelhantes, isto é, pirâmides com uma série de etapas que levam para o topo. As coincidências entre os egípcios e os maias começam porque ambas culturas criaram exatamente esse tipo de pirâmides, embora separadas pelos oceanos. Outro ponto curioso é que os construtores da pirâmide de degraus, tanto do Egito quanto do México, aderiram a uma espécie de culto à serpente. Esses conceitos eram compartilhados pelos egípcios e pelos maias, já que acreditavam na vida eterna e na vida após a morte do nosso corpo físico. Assim, é muita coincidência que as duas civilizações que construíram pirâmides semelhantes tinham a mesma crença nas serpentes e ainda construíram serpentes de pedras semelhantes. Como é que poderia existir traços exatamente iguais entre civilizações que na época não existia nenhuma forma de comunicação, de interagir? É como se eles tivessem recebido instruções claras sobre aquilo ali. A verdade também é porque, assim, a nossa civilização evoluiu muito em pouco tempo. A gente tem o que aí? 200 anos de evolução plena de tecnologia, menos... A revolução industrial é 100 e poucos anos, que a gente começou a realmente dar saltos mais exponenciais. E essas explicações foram aparecendo, mas vão ser refutadas até chegar numa conclusão plena, que eu acho que vai ser quase impossível, mas sempre vai ter um detalhezinho que quem estudou anteriormente não vai ter. Tipo, eu tenho certeza que quem descobriu as pirâmides egípcias e as incas não ligaram esse pontinho das duas. Precisaram vir as outras pesquisas para ir juntando. Sempre vai surgindo mais informações que vão aumentando uma teoria e diminuindo outra, ou vice-versa. E nesse ponto a gente sempre vai puxar pro ajuda de alguém. Exato. É porque é estranho, com certeza é estranho. Mas eles tinham conhecimento a uma tecnologia, de fato, avançada para a época. E tem essa questão das similaridades entre civilizações totalmente distintas no mundo todo. E tem também as gravuras de como você faz... como é? O livro que você falou... Eram deuses astronautas. Eram deuses astronautas. Tem algumas gravuras de... alguns desenhos, né, que parecem astronautas mesmo, pessoas com capacetes. Exatamente, tudo. Existe. Ele não lembro agora se ele tem mais material sobre, mas é bom dar uma olhada depois em Eric Von Däniken, que é o escritor do livro. Sim. Porque, querendo ou não, se for uma civilização extraterrestre, não necessariamente vão ser aqueles seres verdes, de bração, cara estranho. Pode ser simplesmente outra civilização humana. Ou até uma outra teoria louca aí, também teoria da conspiração, para quem gosta, de que pode ser, na verdade, os próprios humanos do futuro, que voltam. Mas aí já foge do nosso assunto de ser alienígena. Mas vamos deixar aí um tema para o próximo vídeo aí. Porque o que impediria, se existir, né, a possibilidade de viagem no tempo, se a própria civilização humana... Igual o filme Interestelar, onde a civilização do futuro ajuda a civilização do presente do filme para conseguir chegar no futuro. Se vocês baterem 40 likes, 40, só 40, eu vou fazer um flow aqui, vou trazer um amigo meu aqui, que ele é muito bom dessa área, eu vou trazê-lo aqui e a gente vai fazer um flow com ele. 40 likes. Show. Bora. Dali. Pode ser que também sejam extraterrestres
totalmente deformados, né, em relação a gente, assim, Sim. Não com tem outra uma- biologia, mas podem ser extraterrestres Humanoides. humanoides. Uma das coisas que a gente sempre discute aqui internamente, né? Porque a gente pensa muito em extraterrestres como monstros, né? Como se fossem coisas totalmente diferentes da raça humana. Mas eu acho que existem algumas características evolutivas que uma raça alienígena precisaria ter para poder desenvolver a inteligência. Como, por exemplo, mãos, o movimento do polegares. pincer. Isso daqui já está crucial. provado, né, evolutivamente, que é um movimento essencial para qualquer raça. Para nossa raça. Não, então, mas como você, por exemplo, como uma outra raça alienígena aí que fosse extremamente inteligente poderia manipular objetos se não tivesse esse movimento de pinça? Né? Ele iria fazer isso com tentáculos? Como tentáculos poderiam fazer movimentos delicados e finos? Não tem como. Não, isso é uma coisa bem abstrata também, porque a gente não sabe se tiver Não precisa ser exatamente uma mão. Eu concordo. Tem que ter alguns movimentos que consigam fazer simule isso aqui, pelo menos. Conseguem fazer coisas precisas. Concordo. Né? Não só porque a gente está pensando numa raça já evoluída, mas aquela raça ela precisou evoluir. Ela nasceu e até precisou... chegar a esse Então, ponto, até ele chegar passou àquele por essa ponto, ele situação. precisou desse movimento, né, para se Se desenvolver. tivesse só isso aqui, macaco faz isso aqui, não faz macaco? Macaco faz, Porque macaco se tem... dependesse só desse movimento também, macaco era pra Isso. ser mais evoluído do que nós. Porque ele mas- faz na mão e faz nos pés, pô. Sim, mas assim, não é o único requisito, né? Óbvio, também existe necessidade de outros fatores, mas é uma Mas coisa também, essencial. também há muitas evidências com a Área 51, né? Sim. Tem muito relato de entra ex-trabalhadores que aconteceu, que tem alienígenas lá. Então, assim, são relatos que você vai pegando, vai juntando A com B e vai Aqui no Brasil deixando mesmo a tem. entender. Aqui no Brasil mesmo tem alguns relatos. Inclusive que é o mais famoso, eu acho que é o mais famoso, não lembro. Que é aquele caso lá da... O ET de Varginha. Isso, Varginha. Assim, Aí- particularmente, eu não confio totalmente que seja verdade, mas eu também não acho que seja completamente mentira. Eu acho que os governos, né, as grandes nações, elas têm mais informação do que repassam, de fato. Exato. Embora não seja nada do que a gente pense, mas eu acredito que... Há alguns anos atrás era mais fácil de esconder. Tipo, caiu um asteroide na Terra, um fazendeiro foi lá, encontrou, chamou as autoridades locais, o governo vai esconder. Hoje não, hoje você cai alguma coisa na Terra, o celularzinho aqui, ó. Sempre vai ter alguém lá para filmar. Assim. O único medo de não acontecer isso é se o objeto que caiu ele causar algum tipo de interferência. Mas isso aí já é outra coisa. Se vier a acontecer casos alienígenas agora na Terra, você vê muita gravação hoje de luzes, de alguns efeitos, que são atribuídos a eventos alienígenas. Inclusive, a NASA agora, o governo americano, alguns meses atrás, disse que teve alguns OVNIs, né, objetos voadores não identificados. Não são precisamente ET, não. Extraterrestres são OVNIs. Um dos vídeos com a imagem preto e branco é de novembro de 2004 e os outros dois de janeiro de 2015. Eles circulam na internet há algum tempo, principalmente depois de terem sido publicados pelo jornal The New York Times. Em um comunicado, divulgado na última segunda-feira, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos explicou que decidiu divulgá-los para dissipar qualquer ideia falsa do público sobre a veracidade ou não das imagens transmitidas. Em uma dessas gravações é visto um objeto de forma elíptica que se move rapidamente e, alguns segundos depois de ser detectado, desaparece pela esquerda, depois de uma aceleração repentina. Em dezembro de 2017, o Departamento de Defesa reconheceu ter financiado até 2012 um programa secreto de vários milhões de dólares para investigar o aparecimento de OVNIs. Que não souberam explicar e não sabem até hoje. Foi um caça americano que viu as imagens, gravou e até hoje não souberam explicar. Por isso que eu concordo com a possibilidade de realmente os governos estarem omitindo muitas informações, porque não só esse caso, como existem inúmeros relatos na internet, a gente consegue ver de ex-militares das forças aéreas de vários países afirmando terem visto coisas que são impossíveis de se fazer com uma aeronave padrão. Isso. Voltando ao assunto do governo saber as coisas de esconder, que eu ia falar e deu um branco. Eu não lembro se foi o primeiro-ministro, alguém do Canadá, que era político lá, falou que na Terra, há alguns anos, já existia 3 ou 4 raças de alienígena morando
e escondido dentro da Terra. Inclusive, não dentro da Terra, escondido inclusive os É, reptilianos, né? Que falam é o mais famoso. Que falam que até Isso, a princesa, a rainha Elizabeth é uma... Isso aí eu já acho viagem demais. Eu Acho também acho. muito Biden, MIB, Joe Homens de Biden. Preto aí. Eu acho que não é Não bem cola por aí, não, não. Não, mas teve um representante lá canadense que ele chegou a falar. Acho que tem Não vai alguns ter anos. gente falando vai- de tudo falando em todo de mundo, tudo. né? Mas... Sobre o caso também da Voyager. Foi uma... Tem uma mulher que ela fica procurando essas coisas. Aí ela... Sempre aquele né, o clichê de sempre. Um militar de alta patente me informou com toda a certeza que a Voyager mandou mensagem pra nós, pra Terra, sempre tem que não era... alguém que fala pra alguém Isso, que e esse ninguém alguém é nunca de... sabe, e esse ninguém alguém é de nunca muita... sabe. O mais Então, concreto que realmente teve agora atualmente de foi Lula. esses OVNIs que apareceram, que o governo americano, né, o Pentágono, informou que eram realmente OVNIs e não sabiam explicar. Na época da Segunda Guerra, eles chamavam isso de Foo Fighters. Eram Foo Fighters, o nome de objeto que era, na verdade, luzes, que normalmente ela estava em áreas que tinha muito combate aéreo, essas coisas. Ela ficava rondando por ali, às vezes acompanhava aviões avariados. E é uma história interessante você fazer sobre isso. Eu vi um até... tema bem resumido, mas é muito interessante E fazer agora, isso só aí. abrindo um parênteses, eu vi uma questão sobre isso de um monge, de relatos de pilotos que viam um monge protegendo eles das artilharias. Depois a gente faz um vídeo sobre isso, eu vou precisar. Pronto, aí eu faço uma cobertura sobre Foo Fighters. Pronto, e depois você chama o seu amigo quando bater os 40 likes lá, daí a gente fazer Vou chamar. Vou marcar até ele nesse vídeo aqui, que é pra ele se preparar lá o material e ele trazer pra cá. E é isso, galera. Mais alguma coisa, mais alguma observação? É Não, isso você aí. tem, mas vai acabar o vídeo e vai... Deixem aí nos comentários o que vocês acham, se concordam, se discordam, se vocês acham que os alienígenas já estão entre nós. Dá alguma opinião aí, algum relato. Inclusive, eu tenho um amigo meu que jura de pé junto que ele e o irmão dele viu um alienígena. um OVNI aí e aconteceu alguma coisa. Aconteceu com vocês também? Fale aí. Deixa nos Bota aí. comentários aí até Aconteceu. sugestões de Tem um- vídeos. Isso. Bota no comentário. Bota comentário também, porque é bom porque poderemos pegar seu comentário, fazer um estudo sobre ele e trazer algo para o canal. Pois é, galera. Valeu e é isso. Falou. Show. Valeu. Terráqueos. É um reptiliano, você é? É. Fala aí,